Presidente da República apela a mais ações cívicas em prol da paz. Imigrantes abandonam um centro de acolhimento de Lampedusa. Milhares de sul-africanos marcham contra a xenofobia. Sejam bem-vindos à informação da Banda TV. O presidente do MPLA manifestou o sentimento de repúdio contra as ações violentas que se têm verificado no país. José Eduardo dos Santos orientou os membros do partido e a sociedade civil para realizarem campanhas de educação cívica e manifestações de repúdio contra as tentativas de pôr em causa a paz, a estabilidade social e a unidade nacional. O também chefe de Estado falava durante o 7º Congresso Ordinário do Comitê Central do MPLA, que decorreu esta sexta-feira em Luanda. Nas últimas semanas, caros camaradas, ocorreram situações que indicam que existem pequenos focos de instabilidade e tensão em certas localidades do nosso país, por práticas religiosas e sociais contrárias aos princípios e valores consagrados na Constituição da República e nas leis ordinárias, e atos criminosos levados a cabo por alguns cidadãos. A sociedade civil, as igrejas e as autoridades do Estado têm tomado medidas e desenvolvido ações para restabelecer a normalidade. Os membros do partido e as suas organizações sociais devem continuar a condenar esses atos e a realizar campanhas de educação cívica e manifestações de repúdio. Foi o apelo do Presidente da República pelas ações sociais que devem ser tomadas diante de acontecimentos trágicos que afetam a moral e os costumes da sociedade angolana. Vamos regressar mais à frente à atualidade nacional. Para já abordamos a questão dos imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo. O centro de detenção de imigrantes de Lampedusa foi esvaziado esta sexta-feira, ao final do dia. A equipa de reportagem da Banda TV conseguiu fazer algumas imagens no exterior e constatou esse mesmo facto. Este é o centro de acolhimento, para não dizer centro de detenção de Lampedusa. Vocês não vão poder ver, mas há muito pouca gente aqui. Há poucos dias este centro de acolhimento tinha mais de 1.500 pessoas, mas tem sido esvaziado porque esses imigrantes que vêm para aqui têm estado a ser levados para a Sicília, onde depois vão saber se o governo italiano os vai repatriar para os seus países ou não, ou se vai analisar os seus processos como refugiados para tentarem ficar em Itália e depois irem para outros países europeus. Este é o centro de acolhimento que a Save of Children nos disse há poucos dias não ter muitas condições para acolher as famílias que vêm para aqui, para Lampedusa, para tentar ficar na Europa. É um centro de acolhimento que foi completamente renovado, porque há meia dúzia de anos atrás houve aqui uma revolta por parte de imigrantes tunisinos que se revoltaram contra a decisão do governo italiano de Berlusconi de os devolver aos seus países, onde depois alguns desapareceram e outros conseguiram regressar à Europa e entraram por outros países. Com a imagem de Luís Malaya, José Mswahili em Lampedusa a assistir a esta tragédia que envolve os imigrantes africanos. A decisão de reforçar o orçamento da Operação Triton não agradou à Caritas, a associação que considera uma declaração de guerra aos imigrantes que tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo. Em Lampedusa, a população ficou desiludida com a falta de decisões do Conselho Extraordinário. Lampedusa certamente que não está agradada com esta situação. Vamos saber mais pormenores com o nosso enviado especial, José Mswahili. José, que nos tens para contar a partir de Lampedusa? E as últimas horas aqui em Lampedusa foram caracterizadas pelo total esvaziamento do centro de acolhimento, ao centro de detenção de imigrantes.
Quando cá chegámos na segunda-feira, aquele centro teria cerca de 1.400, 1.500 pessoas. Nestes dias o centro tem sido esvaziado e hoje partiram os últimos imigrantes. Os únicos que ficaram no centro foram cerca de 40, 50 imigrantes, caracterizados principalmente por adolescentes e por mulheres grávidas. Não se sabe o que é que aconteceu, tentámos entrar em contacto com algumas organizações, falámos com a Save the Children, que nos disse também que é normal que os imigrantes que aqui estavam já alguns dias, alguns meses, foram transferidos para a Sicília, onde irão saber aí qual será o seu destino. Bom, em relação à decisão de ontem do Conselho Extraordinário, do Conselho Europeu, já há algumas reações. Aqui em Lampedusa as pessoas ficaram um pouco desiludidas e vimos numa reportagem que vos mostramos esta manhã que as pessoas esperavam um pouco mais, esperavam que fosse tomada alguma decisão sobre a vida dos imigrantes. Isso não aconteceu. E há agora também, nas últimas horas, uma reação da Caritas, essa organização católica, que diz que o que foi decidido ontem, a questão de reforçar para 120 milhões de dólares o orçamento da Operação Triton, é nada mais nada menos do que uma declaração de guerra aos imigrantes. A Caritas diz que não se tratou do problema dos imigrantes, reforçou-se sim a possível defesa da Europa, fechar a Europa ainda mais para que os imigrantes não entrem, vão continuar a entrar e vão continuar a acontecer acidentes. É isto que a Caritas diz num comunicado que enviou nas últimas horas às redações dos jornais e das televisões de toda a Europa. Portanto, espera-se que nas próximas horas haja mais alguns desenvolvimentos. O presidente da Comissão Europeia, o Juncker, disse que até maio deste ano terão que haver algumas decisões sobre a questão dos imigrantes, ou se vão aplicar cotas, ou seja, os imigrantes serão enviados para os diversos países europeus, ou então terá que se arranjar uma solução. Para terminar, na Catânia continua o julgamento dos dois únicos culpados, dos dois únicos acusados por parte das autoridades italianas de homicídio voluntário e também de imigração ilegal e, portanto, vamos esperar pelas próximas horas para saber que desenvolvimentos é que vai haver neste caso dos imigrantes aqui em Lampedusa. Obrigado, José. A equipa da Banda TV em Lampedusa, diretamente de Itália. Entretanto, os líderes europeus comprometeram-se esta quinta-feira, após a Cimeira Europeia Extraordinária, a triplicar o orçamento da missão Triton, responsável pelas operações de patrulha e de salvamento no mar Mediterrâneo. A missão vai passar a ter mais de 9 milhões de dólares mensais. Vários países disponibilizaram ainda barcos e helicópteros para apoiar as operações no Mediterrâneo. A decisão foi anunciada no final do Conselho Europeu Extraordinário, convocado na sequência do naufrágio que matou cerca de 900 pessoas no domingo. We have agreed to triple the resources available to Triton, our border mission in the central Mediterranean, and to enhance its operational capability. The mission will continue to carry out its mandate and respond to distress calls where necessary. I am happy to announce that leaders have already pledged significantly greater support, including many more vessels, aircraft and experts, and also money. De fora das decisões do Conselho Europeu ficou a ideia da imposição de cotas migratórias para uma distribuição proporcional dos refugiados. A medida foi proposta pelo próprio presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Le Conseil européen a suivi ma proposition de tripler le budget de Triton. Il avait été prévu de le doubler, nous avons proposé de le tripler, ce qui fera que les moyens budgétaires dédiés à Triton seront portés à 120 millions, ce qui correspond au montant qui fut affecté à l'époque à Mare Nostrum. Por outro lado, no segundo semestre do ano, Malta será palco de uma cimeira organizada pela União Europeia e pela União Africana para tratar das causas da imigração. Em Lampedusa, a falta de uma decisão sobre o destino dos imigrantes deixou os habitantes desiludidos. A maioria diz que os imigrantes não lhes causam problemas, mas dizem que a Itália não pode suportar este encargo sozinha. Lampedusa, 10 horas da manhã. No Porto da Vila estão fragatas da Operação Triton, operação que ontem foi reforçada com 120 milhões de euros pela União Europeia. Mais meios navais e aéreos no Mediterrâneo. Para os habitantes de Lampedusa, que recebem milhares de imigrantes ilegais, este reforço militar
pode ajudar, mas a situação é tranquila. Sì, questo sì, perché ci aiutano a stare attenti. Però oggi tranquilla, è tutto tranquillo c'è oggi per il fatto dei clandestini, perché arrivano e se ne vanno. Mesmo sem uma decisão sobre o destino dos imigrantes, os habitantes de Lampedusa continuam disponíveis para os receber e ajudar, mesmo com as atuais difficoltà financeiras. Io penso che sono persone che vanno aiutate, oltre questo non lo so. Io nel mio limite del possibile penso questo. Vanno aiutati, vanno protetti, però l'Italia non può farsi carico da sola di tutto questo grandissimo problema. Però non dobbiamo dimenticarci che sono persone. A parte non ci sentiamo in colpa per quello che succede, perché noi accogliamo, aiutiamo e amiamo, però giustamente anche noi c'è la disoccupazione, non si vive più, siamo su un'isola che non c'è nessuno sfogo. Para a maioria dos cidadãos aqui de Lampedusa, a decisão da União Europeia, da Comissão Extraordinária, ficou um pouco aquém, porque, segundo dizem, este não é só um problema militar, mas sim um problema humanitário. E, a continuar assim, Itália irá continuar a suportar a vinda dos imigrantes. Aqui em Lampedusa dizem que estão preparados para acolhê-los com carinho. Com imagem de Luís Malaya, José Mswahili, a Banda TV, a única televisão angolana presente em Lampedusa. Saímos para o primeiro intervalo na informação. Regressamos dentro de instantes. Até já. Procuradoria-Geral da República instaura processo crime contra a seita Luz do Mundo. Milhares de sul-africanos marcham contra a xenofobia.